Fala gente, Calil aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, como você pode ler aqui embaixo, o que é um Man Resistor e como ele pode mudar os hardwares de hoje. Beleza, a gente vai trabalhar em 3 tópicos. Primeiro, como funciona o computador. Segundo, o que é um resistor. E o que é um Man Resistor, que seria conhecido como resistor de memória. Então, tem que linkar esses dois para você conseguir entender qual é a funcionalidade desse Man Resistor. Vamos lá. O computador, primeira parte do computador. O computador trabalha em 4 partes. Input, Storage, CPU e Output. Para qualquer dispositivo que é considerado um computador precisa ter essas 4 partes. Vamos lá, o que é o input? O input é o computador recebe a entrada na forma de dados e comandos de vários dispositivos de entrada, como teclados, mouses, telas sensíveis ao toque, microfone, scanner, câmeras. Também pode vir de fontes externas, como internet ou uma rede. Então tudo que vem algo externo no computador é considerado como input. Aí agora o storage. Os dados de entradas são então armazenados na memória do computador, que pode estar na forma de RAM, memória RAM, um disco rígido ou uma unidade de estado sólido. Os dados são armazenados temporariamente ou permanentemente, dependendo do tipo de armazenamento. Então, existe esse tipo de armazenamento. Estado sólido, pelo que dá para entender, se é a parte externa, assim, um pendrive ou um HD externo. Aí tem o disco rígido e a memória RAM, são 3 tipos de armazenamento. Vamos lá, CPU. A CPU, unidade central de processamento do computador, processa então os dados que formam armazenamento na memória. A CPU é o cérebro do computador e realiza cálculos, toma decisões e executa instruções. Ele se comunica com outros componentes do computador, como a memória e o disco de entrada e saída para executar tarefas. Então vamos lá. Trouxe para você, por exemplo. Deixa eu terminar aqui o output, eu já vou dando uma explicação para você. Output. Finalmente, o computador produz saída enviando dados para dispositivos de saída, como monitores, alto-falantes, impressoras ou outros periféricos. A saída pode ser de forma de texto, imagens, são outros tipos de dados. Vamos lá. Tem entrada, por exemplo, você vai lá e mexe no mouse. Por exemplo, tem um dispositivo que você colocou no computador, você mexe o mouse externo. Aí é o output. E armazenamento. A memória RAM vai reconhecer isso daí e vai jogar para o CPU. Por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui, ele foi lá e armazenou esse processamento. Temporariamente, porque não precisa ter registrado permanentemente no disco rígido para ter, tipo assim, sempre um mouse mexendo. Então é algo temporário. Aí vai lá, a CPU, ela toma aqui, realiza o cálculo, toma decisões e executa instruções. Então ela vai executar a instrução, por exemplo, que eu mexi aqui fora, vai lá e executa o que eu falei. Ela volta para o armazenamento, o que é falar, não, pode executar. Aí vai para o armazenamento de memória RAM e joga para a saída. Entendeu? Tipo assim, a saída mexe o cursor. Então toda vez quando eu estou mexendo aqui com o mouse, vai mexendo o cursor do computador. Então, tipo assim, é algo fora. O mouse está fora do computador. Eu consigo mexer algo dentro do computador. Então, são essas 4 partes. Tipo assim, é um exemplo simples do mouse, mas é interessante você entender porque o resistor vai ser, quando o resistor de memória entrar no jogo dos hardwares, ele vai ser transformado em 3. Tipo assim, o computador vai ser 3 partes. Vocês vão entender por quê. Agora vamos lá, segunda parte. O que é um resistor? Resistores são usados em circuitos eletrônicos para variedade de propósitos, como limitar o fluxo de corrente, controlar a tensão e dividir a tensão em circuito. Eles também são usados em circuitos de processamento de sinal, amplificadores de áudio, fontes de alimentação e outras aplicações. Então, o resistor é aquele resistor do chuveiro da sua casa. É um exemplo de resistor. Por exemplo, a energia, quando ela tem um filamento, ela sempre vai perder por calor. Então, se ela está passando corrente, acontece o efeito Joule que faz perder, que ocorra o efeito, tipo assim, dá calor, tipo assim, sair calor da energia. Por isso que a água do chuveiro da sua casa é quente. Porque ele faz uma bobina, tipo uma bobina mesmo, mas a bobina tem a parte de campo elétrico, mas o fio é tudo enroladinho assim, é quando a corrente passar, em vez de passar reto, assim, que nem as correntes aqui das fiações da casa, vai passando assim, para dando o maior efeito Joule possível para esquentar o chuveiro da sua casa. Aí você controla lá em cima, tipo assim, qual é o tamanho que você vai usar, tipo assim, você vai usar todo o resistor, você vai usar uma parte do resistor, você vai usar nada do resistor. Então você vai controlar aquelas chaves lá em cima para controlar isso, para controlar qual parte você vai usar para esquentar a água. Entendeu? Então, beleza. Passei como funciona o computador, 4 partes, que é um resistor.
E como a gente vai trabalhar agora no resistor de memória. Vamos lá. O que é um resistor de memória? O memory resistor são resistores elétricos com memória, dispositivos elétricos avançados que regulam a corrente com base no histórico das tensões aplicadas a eles. Eles podem armazenar e processar dados simultaneamente, o que os torna muito mais eficientes do que sistemas tradicionais. Eles podem permitir novas plataformas que processam um vasto número de sinais em paralelo e são capazes de aprendizado de máquinas avançado. O memory resistor é um bom modelo para uma sinapse. Ele imita a maneira como as conexões entre os neurônios fortalecem ou enfraquecem quando os sinais passam por ele. Então, você vai percebendo aqui que na primeira parte que eu li aqui, já estava lendo a segunda, mas vamos para a primeira parte. Que eu falei aqui, ó, que eles são avançados, que regulam a corrente, tá, eles podem armazenar e processar dados simultaneamente. Então, um resistor de memória, ele pode ser o armazenamento e o CPU, como você pode ver. E por que isso é interessante? Para agora trazendo a visão, porque vai mudar os hardwares, vamos lá. Chegou um output, tipo assim, chegou um input aqui no computador. Ele precisa passar pelo armazenamento, depois pelo CPU, volta para o armazenamento, depois sai o output. Estado, tipo assim, a distância física, tendo a distância física já dá uma latência. Tem uma latência muito pequena, mas existe latência. Porque é uma distância física, não tem como, tipo assim, você não consegue diminuir a distância física, porque tem que ter uma distância. E essa distância dá, acho que 100 milissegundos de latência. É muito pouco, pra gente é muito pouco. Vai para algum tipo de processamento que precisa, tipo assim, quanto mais rápido, melhor, dá diferença mais tarde. Por isso que tem, tipo assim, tá surgindo esse processamento quântico, tipo assim, não sei se trabalha com essa parte de hardware, mas é para diminuir muito a latência. Tem que diminuir a latência, porque o computador tem uma latência, por causa do espaço físico, porque aqui é o armazenamento, aqui é o CPU, entendeu? Tem um espaço aqui, ó, minha cabeça está no meio desse espaço. Não tem como você falar assim, que a latência chegue a zero se o hardware em si tem um espaço e gera latência. É onde o resistor de memória entra, entendeu? Ele funciona que nem uma sinapse. Tipo assim, o funcionamento dele é muito parecido com uma sinapse. Como é uma sinapse? Por exemplo, o cérebro em si, o nosso cérebro, ele tem, tipo assim, desse lado é armazenamento, desse lado é o CPU. Não, né? Aqui, por exemplo, aqui é o lado esquerdo do cérebro, aqui é o lado direito do cérebro. Então, por exemplo, aqui trabalha uma parte do raciocínio, outra parte do raciocínio. Tipo assim, o cérebro em si, ele é um só. Ele é um só. São várias partes, assim, o encéfalo, o cerebelo, tem mais outras partes, eu acho que são 3 principais. Mas, tipo assim, tem partes do cérebro que eles funcionam mais do que, tipo assim, funciona para um negócio específico do que outro. Por exemplo, tem uma parte do cérebro que funciona com a memória. Tem uma parte do cérebro que funciona com o processamento que você precisa fazer. Tipo assim, eu preciso terminar esse relatório, preciso terminar esse trabalho. A parte da frente do cérebro que decide, tipo assim, vamos lá fazer, tipo assim, dar o foco e onde você consegue fazer. Então cada parte trabalha, tem uma parte principal, tipo assim, consegue funcionar de um jeito. E é o que está aqui, ó, o que o resistor de memória é. Porque ele varia, por exemplo, para variar variedade de propósitos, como limitar, aqui, ó, desculpa. Avançados que regulam a corrente com base no histórico das tensões aplicadas a ele. Então, tipo assim, pode ser que esse tipo de resistor funcione de um jeito, esse resistor de memória, esse aqui funciona de outro jeito. Como nosso cérebro funciona assim, cada um de um jeito. E onde fica armazenado tudo? Fica praticamente armazenado em todo o cérebro. Cada parte tem cada neurônio, tipo assim, neurônios que funcionam juntos. Eu anotei isso aqui na aula do Eslen falando sobre memória. Deixa eu pegar para vocês aqui, que é uma frase interessante que vai ajudar a entender. Porque você onde está armazenado em si não é dentro dos neurônios. São aqui, ó. Cadê? Aqui. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então, por exemplo, existe uma parte do cérebro que você vai lá e reconhece que isso aqui é uma água. Isso aqui é uma garrafa d'água. Então, para você reconhecer isso aqui, você precisa de neurônios que disparam juntos, que armazenaram na sua cabeça para reconhecer que isso aqui é água, uma garrafa d'água. Beleza. E como isso tem a ver com os hardwares, tudo? Vamos lá. O armazenamento está dentro do cérebro. O CPU, o processamento, também está dentro do cérebro. Então não tem latência de espaço. Assim, não tem um espaço físico que dá latência. Entendeu? Então, o resistor de memória ele pode trabalhar muito bem com armazenamento e CPU. Então seria vários bloquinhos, como o nosso cérebro mesmo, porque cada bloquinho reconhece uma coisa. Cada bloquinho trabalha de um jeito.
Então, para você, por exemplo, você quer desenvolver uma inteligência artificial, que hoje em dia só dá o ChatGPT, né? Hoje em dia, tipo assim, hoje ele é o principal, mas tem muitos outros chats. Então, para você conseguir como fala? Você conseguir avançar na parte de processamento da inteligência artificial, tudo, isso daí vai ser muito importante. Ó, eu tenho até aqui anotado, que tá no post do Instagram. Cadê? Aqui. Vamos lá. Ó, o desenvolvimento de redes de memória e outras tecnologias de computação neuromórfica é visto como divisor de águas em áreas como inteligência artificial, robótica e medicina, pois pode permitir a criação de sistemas mais poderosos e eficientes que podem aprender e se adaptar com o cérebro humano. Como o cérebro humano. Porque ele aprende, tipo assim, é por tentativa e erro no cérebro. Tipo assim, viu que aquilo lá. Mas depois falou que, não é aquilo lá não. Você tem a neuroplasticidade que faz você aprender que aquilo lá era errado e você aprendeu agora o certo. Entendeu? Eu poderia achar que isso aqui era um suco. Mas todo mundo fala, não, isso aqui é uma água. Aí você vai lá, aprende que é uma água mesmo. Que é uma garrafa d'água, não é garrafa de suco. Tipo assim, é um exemplo meio banal. Mas é um exemplo. E não tem... o mais interessante disso é que não tem uma latência, tipo assim, uma latência física, tipo assim. A latência que pode acontecer, tipo assim, demora de processamento por causa de um espaço físico. Não tem, por exemplo, aqui é a memória, o armazenamento. Aqui é a CPU. Não tem um espaço. Que nem, tipo assim, minha cabeça está entre os dois. O que aconteceria com o meu reserva de memória seria assim, entendeu? Armazenamento e CPU, um só. Isso pode revolucionar muitas partes do processamento, como o ChatGPT. Se ele fosse, tipo assim, o armazenamento dele fosse na parte de gestor de memória, provavelmente ele estaria aprendendo, tipo assim, como ele aprende, de um jeito muito mais eficiente, muito mais promissor. Entende? Seria esse o conteúdo. Porque isso aí, tipo assim, não sei se consegue entender o quão interessante isso daí, porque é para imitar um cérebro, porque o cérebro é muito complexo. Complexo e simples. Porque você quer entender, por exemplo, como funciona. Por exemplo, a gente está falando aqui em português. Para ter aprendido em português, todas as pessoas estavam aprendendo em português, foi muitos anos, mas tipo assim, é o cérebro, tipo assim, tudo que foi registrado desde a sua infância, tá tudo na sua memória, mas ainda também tem um DNA que faz você determinar a cada tipo de atitude. Por exemplo, o gosto amargo. O gosto amargo sempre esteve no nosso DNA, porque as pessoas que tinham mais rejeito por gosto amargo iam lá e sobreviveram, que mantiveram durante essa espécie. Então, existe tipo assim, a gente não é só um cérebro que nem a minha idade, 20 anos. A gente tem parte, tipo assim, de milhões de anos atrás, que foi determinando para que seja o que é hoje. Ainda tem essa parte. Então, como você vai querer, entendeu? Você querer transformar a máquina, ter uma eficiência de gasto energético, porque a gente tem uma eficiência de gasto energético, vamos lá. A gente gasta mais ou menos 20 watts, se não me engano, não sei se é por dia, mas comparado, se a gente comparar, a gente já fez um post sobre isso. Você pegar, tipo assim, todos os processamentos das máquinas hoje, pegar um processamento de computadores, para você processar igual o que a gente tem de neurônios e sinapses, você precisaria de 280 metros quadrados, só de computador, processando toda hora, 24 horas. E eles gastam, tipo assim, acho que 8 megawatts. 8 megawatts, isso daí. 8 megawatts, tipo assim, mega, quilo é 10 a terceira, mega é 10 a sexta. Então, 8 vezes 10 a sexta watts de energia, quando o cérebro gasta 20 watts, entendeu? É muito diferente, tipo assim, na casa de 10 a quinta casas, tipo assim, de diferença. Então, é muita coisa. Então, tentar copiar o cérebro para processamentos é muito vantajoso hoje em dia, com a tecnologia que a gente está tendo, cada dia, tipo assim, está se avançando cada vez mais. Agora tem a inteligência artificial, está se aperfeiçoando tanto, a robótica também está se aperfeiçoando. E aqueles robôzinhos que ficam dando pulo, fica dançando, tipo assim, está melhorando, entendeu? Vai desenvolvendo cada vez mais. Aí você consegue dar, tipo assim, algo que simule o cérebro, que consiga aprender muito mais rápido do que antigamente, isso vai evolucionar cada vez mais, entende? Então, não sei se vocês conseguem entender o quão mágico, tipo assim, esse negócio de registro de memória, que isso pode evolucionar completamente. Então, semana que vem, vou trazer para vocês explicando. Cadê? Eu tenho, acho que, um post sobre isso que eu vou fazer no Instagram, mas já vou falando aqui um pouquinho para vocês. Que, tipo assim, o registro de memória em um tecido inteligente de baixa potência. Tava lendo um artigo na Nature, só para dar uma palhinha, para depois você querer ver semana que vem. Que pegar registro de memória, tipo assim, as sinapses que eles produzem, tipo assim, uma sinapse artificial, gasta menos energia que o próprio cérebro. Consegue fazer um tecido inteligente, consegue desenvolver para a internet das coisas. Então, tipo, eu vou trazer mais aprofundado na próxima aula, semana que vem, né? Próxima aula, semana que vem.
para conseguir explicar para vocês como tá sendo desenvolvido tudo isso, como tá se desenvolvendo. É um negócio muito legal mesmo. Então espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar aqui. Se tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, tipo assim, também um insight que você teve, que eu posso adicionar isso aqui, depois colocar em outro lugar, para ajudar a explicar também. Se tiver algum insight, alguma dúvida, me manda aqui ou me manda no Instagram, pode mandar no meu direct que eu respondo lá. E acho que é isso. Qualquer coisa, manda uma mensagem e tamo junto!